Graça e paz, povo amado do Senhor. Estou passando aqui rapidamente para trazer uma pequena reflexão para o nosso coração. Gostaria de ler com você lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aí lá em Mateus 15, versículos 18, 19 e 20. Diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Eu gostaria de meditar um pouquinho com você sobre guardar o nosso coração. Essa é uma responsabilidade nossa, porque o Senhor diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, guardar o coração é uma responsabilidade nossa. Nós é que precisamos vigiar aquilo que nós estamos deixando chegar ao nosso coração. E aí eu trouxe algumas definições de guardar. Guardar significa vigiar a fim de defender, abrigar, tomar cuidado, conservar, manter em bom estado. É isso que significa guardar o coração. E o coração é a parte do ser humano onde estão os seus valores, princípios, que são fonte dos seus pensamentos, sentimentos e de onde se produzem palavras e ações. Então, tudo que nós produzimos em palavras ou em ações vem do nosso coração. E por isso nós precisamos guardar o nosso coração daquilo que nós estamos deixando chegar ao nosso coração. Quais são as portas de entrada para tudo que chega ao nosso coração? São os nossos sentidos. Os nossos sentidos, os nossos olhos, por exemplo, tudo aquilo que você vê com os seus olhos fica registrado na sua mente e você, querendo ou não, a nossa mente, a câmera, ela assim que ela vê, ela já registra. E aí cabe a você deixar isso chegar ou não ao seu coração. Por quê? Porque o que filtra aquilo que chega ao nosso coração é a nossa mente, a nossa razão. E é por isso que o Senhor disse que quem tem os olhos bons, todo o seu corpo tem luz. Mas se os olhos são ruins, todo o seu corpo tem trevas. E grandes são essas trevas, densas são essas trevas. E é por isso que nós precisamos vigiar sobre aquilo que nós estamos colocando diante dos nossos olhos. O salmista diz que eu não porei coisas más diante dos meus olhos. Por quê? Porque isso contamina o nosso coração. Nós também podemos ser contaminados por aquilo que nós ouvimos. E nem sempre nós podemos controlar aquilo que nós ouvimos. Mas nós podemos filtrar para que isso não desça ao nosso coração e se transforme em mágoa, em ressentimento, em raiz de amargura. Todos os nossos sentidos, eles podem ser usados para contaminar o nosso coração, dependendo daquilo que você vê, daquilo que você ouve, né, da forma como você reage ou age a respeito dessas coisas. E o que é mais incrível é que a nossa boca, ela só pode contaminar o nosso corpo se for fisicamente, espiritualmente ou emocionalmente. Aquilo que entra não contamina, mas o que sai sim. E é por isso que nós precisamos vigiar aquilo que nós temos deixado chegar ao nosso coração. Eu coloquei aqui como que nós devemos guardar o nosso coração. Primeira coisa que nós precisamos saber é que nós precisamos guardar o nosso coração de 3 formas: no físico, no emocional e no espiritual. Fisicamente, eu posso guardar o meu coração quando eu não como nada que possa afetá-lo, que possa adoecê-lo, que possa me causar um infarto. Eu preservo o meu coração fisicamente quando eu faço atividade física,
quando eu não permito que o estresse me domine, quando eu não permito que a raiva me domine, eu estou preservando o meu coração. Por quê? Porque essas coisas afetam o meu coração fisicamente. Então, fisicamente, eu posso guardar o meu coração fazendo com que ele permaneça sadio. Para isso, eu preciso vigiar aquilo que eu como e eu preciso fazer atividade física. Eu preciso manter o meu coração forte, saudável, batendo no ritmo certo. Até porque é ele que distribui o sangue para os nossos outros órgãos. Então, olha só, o sangue ele é o transporte de muita coisa no nosso corpo, das vitaminas, daquilo que a gente precisa, e ele é bombeado pelo nosso coração. Então, se o nosso coração é afetado, isso afeta outras partes do nosso corpo. Por isso, eu preciso cuidar do meu coração fisicamente. Para isso, eu preciso vigiar o que eu como e preciso fazer atividade física. Emocionalmente, como é que eu cuido do meu coração? Nós temos visto hoje muita gente que estão doentes emocionalmente, que são prisioneiras do medo, que são prisioneiras da depressão, que são prisioneiras de sentimento. Tudo isso começa com os meus sentimentos e emoções. Se eu não trato, isso vai desenvolver uma doença mais grave. E é por isso que a gente tem tanta gente ferida emocionalmente, que às vezes até só o fato de você não falar com a pessoa já se sente a última pessoa do mundo, já fica chateada, já fica com raiva. Então eu preciso não permitir que sentimentos de mágoa, de ressentimento, de falta de perdão abrigue o meu coração. Se eu quero preservar ele emocionalmente, eu não posso permitir que sentimentos ruins sejam abrigados dentro dele. Por quê? Porque isso vai ser transformado em ações e em palavras. E essas palavras, elas sendo movidas pela mágoa ou pela raiva, ela pode machucar alguém, ela pode adoecer alguém emocionalmente. Então eu preciso cuidar do meu coração, não permitindo que nada de ruim seja abrigado dentro dele. Lá em Hebreus diz que quando você abriga a mágoa e o ressentimento, isso se transforma em raiz de amargura. E essa raiz de amargura, ela contamina muitos. Por quê? Porque ela sai pela boca. Ela torna você uma pessoa amarga, uma pessoa negativa, uma pessoa que não vê nada bom em ninguém. E aí os seus olhos se transformam em olhos que transmitem trevas, e grandes são essas trevas, quando nós permitimos que essas coisas sejam abrigadas no nosso coração. Essas coisas abrigadas no nosso coração, isso faz com que nós venhamos a adoecer no nosso emocional. Então nós precisamos, quando nós somos ofendidos com palavras ou até com atitude, nós precisamos levar isso a Deus em oração, entregar para Deus, perdoar, para que isso não fique no nosso coração e não se transforme em raiz de amargura. E espiritualmente falando, quando é que eu cuido do meu coração? Quando eu cultivo pensamentos e sentimentos bons. Lá em Filipenses 4:8 diz que se há algum louvor, nessas coisas, você tem que ocupar a sua mente com o que é honesto, com o que é puro, com o que é verdadeiro, com o que é de boa fama. Então nós precisamos preservar o nosso coração, trazendo para a nossa mente, trazendo até para o nosso próprio coração esses sentimentos bons, cultivando esses sentimentos bons e mandando embora todo o sentimento negativo, toda a emoção negativa. Por quê? Porque muitas vezes esses sentimentos e essas emoções negativas, elas são desenvolvidas através de palavras que as pessoas lançam sobre nós. E nós precisamos rejeitar isso da nossa vida, meditar na palavra, naquilo que a palavra diz a nosso respeito, e mandar esses sentimentos, essas emoções negativas, esses pensamentos negativos embora. Quando eu faço isso, eu mantenho o meu coração limpo, eu mantenho o meu coração puro. Uma outra forma de eu manter o meu coração puro espiritualmente é liberar perdão, porque o perdão ele traz leveza ao nosso coração. Todo fardo colocado sobre nós pelo nosso ofensor,
quando nós liberamos perdão, esse fardo vai embora. E aí a gente não precisa se preocupar se o ofensor vai ficar livre ou se ele vai pagar ou não, porque a Bíblia diz assim: tudo que o homem semear, ele vai colher. Então não cabe a nós praticar a nossa justiça própria. Quando nós liberamos perdão, isso fica na mão de Deus, e quem cobra é a vida. Uma outra forma de eu preservar o meu coração é repreendendo os pensamentos negativos e sombrios. Lá em 2 Coríntios 10:4 diz que as nossas armas, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e para destronar esses pensamentos, levando cativo a cruz de Cristo. Então, se eu observei que eu estou pensando coisas negativas, que eu estou com pensamentos de morte, que eu estou com pensamento sombrio, que eu estou com angústia, que eu não sei de onde veio, eu tenho que usar a palavra de Deus e repreender, porque esse pensamento não é meu. Eu preciso passar esse pensamento por aquilo que diz a palavra de Deus, né? E levar a minha mente cativa à obediência de Cristo, mandando esses pensamentos que não são meus embora e reivindicando a palavra, porque quando eu medito na palavra, a minha mente fica ocupada em Deus e esses pensamentos não têm lugar, nem esses sentimentos negativos que normalmente eles são produzidos exatamente por palavras liberadas ou por emoções negativas, enganosas do inimigo. Então, guardar espiritualmente o nosso coração é trazer à luz todo pensamento, sentimento ou emoção, analisando segundo a palavra de Deus. Quando eu começo a pensar em algo que eu sei que não condiz com a palavra de Deus, eu reivindico para a minha vida o que a Bíblia diz a aquele respeito e analiso aquele pensamento ou aquele sentimento. Se ele não condiz com a palavra, eu mando ele embora em nome de Jesus. E isso faz com que eu guarde o meu coração em Deus, de forma que ele não seja contaminado e nem contamine ninguém, porque um coração contaminado, ele contamina muitos, porque é de lá que vão proceder todas as saídas da vida. Então todo pecado, antes dele ser gerado, transformado em ação ou em palavra, primeiro ele é gerado na mente e no coração. Depois que ele chega no coração, se você não mandar embora, você vai transformar isso em comportamento, em atitude ou em palavras. E é por isso que nós precisamos guardar o nosso coração. O nosso coração, ele tem que ser fonte de vida. O nosso coração, ele tem que ser fonte de construção e não de destruição. Então, nessa manhã eu quero te convidar a guardar o teu coração em Deus. Eu quero te convidar a colocar, se você está pensando coisas que você sabe que te causam tristeza, que te causam angústia, que te causam dor, que você possa levar isso cativo à cruz de Cristo nessa manhã e receber a libertação, receber a cura, receber do Senhor o refrigério, o renovo, a força e a alegria necessária para você prosseguir na caminhada. Eu te convido nessa manhã a guardar o teu coração no Senhor, não abrigando nada que venha desagradar o Senhor, que venha trazer peso para a sua vida, que venha trazer um fardo para você. Nessa manhã eu quero orar por você em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor preserve o teu coração de tudo que é mal. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos aqueles, ó Deus, que terão acesso a essa palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer à tona, Deus, aquilo que tem contaminado os seus corações, Pai, que essas pessoas possam renunciar isso em Ti, renunciar isso baseado na Tua palavra, renunciar isso através do perdão, renunciar isso, Senhor, através daquilo que a Tua palavra diz a respeito deles. Pai, em nome de Jesus, eu os abençoo, em nome de Jesus, para que eles sejam livres emocionalmente, para que eles sejam livres espiritualmente e para que os seus corações sejam fontes de vida em Ti. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e guarde o teu coração de todo mal, em nome de Jesus.